Trabalhadores do SAMU entram em greve a partir deste dia 7 em toda a região. E você vai ver também. Uma pesquisa com pessoas entre 18 e 55 anos no Reino Unido reforça a importância da terceira dose da vacina da AstraZeneca. Eficácia do uso de máscara é comprovada em pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social. Hoje teve abertura da Semana da Pátria em Criciúma. E o Tigre não conseguiu vencer o Paraná no último sábado e acendeu o alerta para a classificação da equipe tricolor. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 6 de setembro de 2021, segunda-feira chuvosa na região. Uma pesquisa com pessoas entre 18 e 55 anos no Reino Unido reforçaram a importância da terceira dose da vacina da AstraZeneca. Um estudo indicou que a terceira dose da vacina anti-Covid Oxford AstraZeneca tem potencial para dobrar o nível de anticorpos em pessoas entre 18 e 55 anos. A pesquisa envolveu um pequeno grupo de 75 voluntários do Reino Unido. Eles receberam a segunda dose em um intervalo de 8 a 16 semanas após a primeira. E a terceira dose foi administrada entre 6 e 9 meses após a segunda dose. 28 dias depois da terceira injeção, os pesquisadores mediram os níveis de anticorpos contra o coronavírus destes participantes e constataram um aumento de 109% nestes títulos, quando comparados com 73 pessoas que não haviam recebido a dose extra. Os cientistas constataram ainda que os títulos de anticorpos neutralizantes após uma terceira dose foram maiores contra as variantes Alfa do Reino Unido, Beta da África do Sul e Delta da Índia. O grupo estudou também casos de pessoas que receberam a segunda dose cerca de 10 meses após a primeira e perceberam um aumento maior à resposta imunológica à segunda dose em comparação com intervalos de dose mais curtos. Esta pode ser uma estratégia para países onde há escassez de vacinas. Uma pesquisa de universidades americanas sobre o uso de máscara facial mostraram que elas são eficazes. Pesquisadores das universidades americanas de Stanford e Yale analisaram 340 mil moradores de Bangladesh na Ásia e confirmaram que as máscaras faciais são eficazes contra a Covid. O levantamento apontou que grupos que usavam proteções com maior poder de filtragem tiveram melhores resultados na redução de casos da doença. O estudo foi conduzido entre novembro de 2020 e abril deste ano. Os participantes foram divididos em 2 grupos. No primeiro, os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 300 vilas com mais de 178 mil pessoas, em que estimularam o uso da máscara por meio da distribuição gratuita e campanhas públicas para o incentivo. No outro grupo, com quase 164 mil pessoas monitoradas, não foi desenvolvida nenhuma ação de incentivo. O grupo, que foi estimulado a utilizar máscaras, apresentou uma redução de 9,3% na prevalência de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao grupo que não foi incentivado a usar a proteção. Nas comunidades que usaram exclusivamente máscaras cirúrgicas, a redução na prevalência foi maior, de 11,2%. Com isso, os pesquisadores explicaram que mesmo com as vacinas eficazes na prevenção de casos graves e hospitalizações por Covid, não devemos descartar o uso de máscaras que impedem a transmissão do vírus. O uso da proteção facial é uma estratégia barata e viável também para países que ainda não dispõem de vacinas para toda a população. E a seguir, a Semana da Pátria é aberta em Criciúma.
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram que não vão mais deixar a Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. As instituições publicaram que haviam advertido que se desligariam da federação depois que a Febraban apoiou um manifesto que defendia a harmonia entre governo e Congresso Nacional e a Justiça Federal. Em comunicado público, a Federação Brasileira de Bancos reafirmou o apoio ao Manifesto à Praça dos Três Poderes elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e que não foi publicado oficialmente. No começo da semana, o texto vazou e provocou desconforto nos setores da economia. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil teriam ameaçado deixar a federação por conta da adesão ao manifesto. O Banco do Brasil informou em nota nesta sexta-feira que, após negociações respeitosas entre os membros da Febraban ocorrido ao longo da semana, o Banco do Brasil não tem intenção de se dissociar da federação e reafirma a admiração pela história construída ao longo de 50 anos pela Febraban. O presidente do banco, Fausto Ribeiro, disse que o comunicado da Febraban, por um lado, reafirma a convicção pelo conteúdo pacífico e equilibrado do manifesto e, por outro, acena aos bancos públicos quando registra a desvinculação do movimento liderado pela Fiesp, contribuindo para a solução do impasse. A Caixa Econômica informou em nota que o caso está encerrado e não tem mais nada a acrescentar. Na mais recente nota publicada pela Febraban, a federação diz que respeita a opção dos bancos de não apoiar o manifesto e diz que considera que o conteúdo foi amplamente divulgado pela mídia, cumprindo a finalidade esperada. Conforme a nota, o manifesto foi assinado por mais de 200 entidades no último dia 27 de agosto. A Febraban avalia que o assunto está encerrado e diz que não ficará mais vinculado às decisões da Fiesp, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar a publicação do manifesto. O texto, que vazou na segunda-feira, faz defesa da harmonia entre os poderes. Diz que o Legislativo, Executivo e Judiciário devem respeitar os limites de atuação, pois nenhum é mais importante que o outro. O manifesto afirma ainda que vê com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidade entre autoridades públicas e que o momento exige serenidade para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer e gerar empregos, reduzindo as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A expectativa é que a publicação oficial do manifesto seja feita após as manifestações do 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sobre medidas alternativas para beneficiários da Previdência Social durante a pandemia. Bolsonaro vetou a suspensão da prova de vida do INSS para aposentados e pensionistas. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União. Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social durante o estado de calamidade pública. Mas ele vetou a suspensão até 31 de dezembro deste ano da obrigatoriedade de prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. O procedimento estava suspenso desde março do ano passado, para não expor o segurado ao risco de contágio pela Covid. Na justificativa do veto, o presidente disse que a pandemia não é motivo para suspender a prova de vida. Segundo ele, existem diversos meios para a realização do procedimento em prazo escalonado, além de medidas alternativas para fazer a comprovação. Bolsonaro acrescentou que a suspensão da prova poderia levar ao pagamento indevido de benefícios. De acordo com o texto sancionado, os bancos devem usar sistemas de biometria para realizar a prova de vida dos segurados e dar preferência máxima de atendimento para os beneficiários com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção. A comprovação também pode ser feita por representante legal ou por procurador do beneficiário, mas ele deve ser legalmente cadastrado no INSS. E hoje teve a abertura da Semana da Pátria em Criciúma. O desfile cívico tradicional só vai ocorrer em novembro. Criciúma abriu as homenagens à Semana da Pátria nesta segunda-feira, com a apresentação das bandas marciais das escolas municipais no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. O primeiro ato do dia foi a troca da bandeira nacional no Paço Municipal. Logo após, 14 fanfarras se apresentaram em alusão ao dia 7 de setembro e a banda marcial da SAT, que também participou do desfile. Esse ano, a Semana da Pátria tem como tema nacional o hino nacional brasileiro. A Secretaria de Educação informou
informou que o desfile cívico-militar, que aconteceria dia 7 de setembro, foi transferido para o dia 15 de novembro, mantendo em princípio os mesmos moldes na Rua da Gente, ao lado do Parque das Nações, no bairro Próspera. E os trabalhadores do SAMU não conseguiram negociar os pagamentos de reajustes salariais com a empresa responsável pela administração do sistema. E amanhã vão cruzar os braços. Profissionais de Criciúma, Araranguá, ligados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, vão deflagrar greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 18,22% acumulado nos últimos 4 anos, além do pagamento de férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e melhorias nas condições de trabalho. A proposta que eles fizeram na audiência do Ministério Público foi rejeitada pelos trabalhadores. Para vocês entenderem, há um déficit, né, de reajuste salarial aí de 18,22%, né, de convenções coletivas que eles não vêm cumprindo desde 2018. Então, a proposta deles é repor somente 4% disso, né? Então, a partir do mês que vem. Essa proposta foi rejeitada pelos trabalhadores que querem o valor na íntegra, né, parcelado no máximo em 3 vezes, né? Então, os 18,22% em 3 vezes. Além de a garantia de férias, né, que a proposta de férias que eles deram, então, desses trabalhadores que estão desde 2018 trabalhando sem férias, é que a cada mês 10 trabalhadores vão gozar férias, né? Então, os trabalhadores acham pouco, porque isso vai levar muito tempo ainda para que esses trabalhadores consigam ter suas férias, né? Além de outros direitos, como o FGTS, né, que não vem sendo pago, né, mês a mês, não fizeram proposta. Então, são várias situações que a gente tem aí que aguardam uma proposta por parte deles de resolução, né? Ainda de acordo com o presidente, as pautas de reivindicações foram levadas ao governo do estado, que nada fez para ajudar a solucionar o problema. O governo do estado está sabendo de tudo, a gente já teve audiências, inclusive, com o governo do estado, né, com a Secretaria de Saúde, a audiência também na Assembleia Legislativa sobre o assunto, né? Mas o governo sempre escapa, diz que os contratos estão sendo pagos em dia, né, e que o governo não tem nada a ver com isso, né? Por outro lado, a OAS diz que tudo bem, o contrato é pago um dia, mas ele é deficitário. Nós propomos ontem, na audiência com o Ministério Público, que o governo, então, faça uma auditoria nesses contratos, né, e ver se está tendo algum desvio de finalidade, algum desvio de valores que não teve, né? E se não, e se realmente o contrato é deficitário, eles propõem um incentivo aí para que possa resolver o problema, né? Porque essa questão de incentivo é comum no meio de hospitais, essas coisas, porque nem sempre o que é contratado dá para bancar aí os custos. Então, o governo deve sim, como responsável pelo contrato, né, analisar essa situação, se ele é deficitário ou não, se ele não é, o porquê que então que a OAS não está repassando os valores aos trabalhadores, e daí tomar as ações necessárias para resolver esse problema. A concentração da greve será no 9º Batalhão da Polícia Militar, onde está a Central de Regulação. Vai ter tempo abafado, muita garoa durante essa semana. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 13 graus e as temperaturas sobem até os 21, mas sem abertura de sol e com possibilidades de garoa ao longo do dia. Na quarta-feira, um pouco mais quente. A quarta começa com 15 graus e sobe chegando aos 23. Há possibilidade de chuvas ao longo do dia e também à noite. Quinta-feira, mais um dia com grandes possibilidades de chuva. A quarta amanhece com 14 graus e chega aos 23. O sol aparece entre nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Na sexta-feira, o dia fica mais seco, começando com temperaturas na casa dos 12 graus e chegando aos 24. Não há previsão de chuva. A seguir, o Tigre não vence o Paraná e agora corre para voltar a pensar na classificação para a segunda fase da Série C. E o Criciúma não conseguiu vencer o Paraná no último sábado e acendeu o alerta vermelho para a classificação da equipe tricolor.
Mais uma derrota fora de casa na Série C e com direito a apagão da equipe. Foi assim que o Criciúma foi batido pelo Paraná Clube pela 15ª rodada do Nacional. Jogando fora de casa, na noite de sábado, no estádio Durval de Brito, o Tigre visava os 3 pontos para se consolidar cada vez mais no G4, enquanto o Paraná precisava da vitória para continuar na luta contra o rebaixamento. O jogo começou com 7 minutos de atraso. Os atletas do Paraná protestaram por conta dos 6 meses de salários atrasados. Mas dentro de campo, os paranistas não se mostraram abatidos com a situação. Pelo contrário, com boas jogadas de ataque e uma noite inspirada do goleiro Bruno Grassi, quem mostrou a que veio foram os donos da casa. Tentaram tanto que aos 13 minutos, Eberê na pequena área e de perna esquerda chutou e abriu o placar para os donos da casa, 1-0. O Criciúma não conseguiu criar jogadas e muito menos uma composição de ataque no primeiro tempo, tanto que o Paraná não demorou a ampliar o placar. E aos 31, Eberê rolou para Alex Muricy, que chutou na área, desviando no atacante Gustavo França, que ampliou o placar, 2-0. No intervalo de jogo, os técnicos fizeram suas alterações. O Paraná voltou para administrar o placar e fez bem, até que o Tigre começou a pressionar e só conseguiu um gol de honra aos 44 minutos. A bola tocou na mão do atacante Gustavo França, o árbitro marcou o pênalti para o Criciúma. Felipe Mateus foi para a cobrança e descontou para o Tigre, 2-1. O técnico Paulo Baier destacou a falta de atenção do elenco para o resultado negativo. Na realidade, faltou atenção, né? A gente alertou, tanto eu, Luciano, Juliano, todo mundo alertou. Ó, entra ligado que é o jogo da vida do Paraná, né? E nós entregamos os 2 gols, né? Com a bola no nosso pé. E aí oferecemos a chance para o Paraná sair com um placar de 2-0. Depois a gente trocou, mudou e eu acredito que aí me agradou, né? Porque a gente criou várias chances, muito mais do que a gente criou contra o Novo Horizontino, né? Então o Bruno, o goleiro, fez, eu acho que era para até nós ter virado o jogo, né? Mas é o futebol, não adianta a gente estar lamentando e a gente perdeu. O primeiro tempo, né? Muito mole, muito nas divididas. Bola aérea nós não ganhamos nenhuma, né? A gente não ganhou muito achando que ia ganhar o jogo fácil, e não é assim futebol. Futebol, se não competir, se não marcar, se não diminuir, não ganha, né? Tem do outro lado tem jogadores que também estão dando a vida. Então eu concordo plenamente. Mas o segundo tempo foi melhor, o segundo tempo foi bom, a gente entrou dentro do campo deles, criou várias oportunidades, o Gabriel entrou bem, o Minho entrou bem, né? Depois a gente puxou o Eduardo, como o Arilson estava muito desgastado, a gente puxou o Eduardo, botou 2 meias com o Dudu e Felipe Mateus, com o Renan, e a gente criou. A gente fez o gol de pênalti, a gente poderia ter até virado o jogo. Teve uma cabeçada do Helder, teve mais uma situação de gol, então lógico que o goleiro adversário também teve uma noite especial que defendeu, mas eu acredito que a gente precisa melhorar a finalização. A gente já trabalhou a semana inteira a finalização. Essa semana vamos trabalhar mais ainda para melhorar essa finalização e botar a bola para a rede. O próximo jogo do Tigre é em casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sábado às 7h. Boa sorte ao Tigre. E nesta terça-feira tem programa Sala de Entrevistas e eu recebo a deputada federal, Giovânia de Sá, para falar sobre o projeto de lei que tem chamado muita atenção das mulheres brasileiras. Foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1664/2021, que amplia a distribuição de absorventes higiênicos gratuitamente às mulheres em situação de vulnerabilidade social. O produto será distribuído às necessidades das unidades básicas de saúde. E com a autora do projeto, a deputada federal Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, vamos conversar no Sala de Entrevistas para saber mais sobre os dados e estatísticas que a levaram a desenvolver esse projeto. São muitas mulheres que passam por isso, sabe, Michele? E quando eu vi os números, me preocupou, porque, por exemplo, no Brasil, 24% das meninas de 14 a 16 anos faltam 45 dias por ano à escola.
reflete no desempenho da menina, na capacitação, no futuro dela. E aí se foi buscar informação, por quê? Porque ela não tem o absorvente. Poxa, me levou, me despertou e eu busquei países que têm implantado, como a Nova Zelândia, como os Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, a França, que são exemplo e que tem isso implantado. Eu disse, não é assistencialismo, isso vai além, isso você consegue enxergar problema de saneamento, pobreza, sim, vulnerabilidade, eu digo vulnerabilidade é a palavra correta, você vê a questão do trato urinário, as infecções que podem ocorrer por ela não ter o absorvente, também, né, a própria fertilidade, ela pode ser afetada. Por quê? Porque eu fui descobrir o que ela usa no lugar. Né? Ela não vai porque ela tem vergonha, porque pode passar na roupa. Então, o que ela usa no lugar? Ela usa papel higiênico dobrado, quem não usou em algum momento de apuro, e é terrível, né? Jornais, trapos e, olha, uma das coisas que me chamou a atenção, miolo de pão, muitas citaram. Mas miolo de pão? Porque elas pegam o miolo do pão e colocam, ele absorve, né? E aí protege. Só que ela não sai de casa dessa forma, né? E reutiliza o absorvente, fica com o absorvente horas e horas do que não é permitido. Então eu disse, poxa, aí fui pensar, né, como fui secretária de saúde, mas na unidade de saúde tem a camisinha. Sim. Que fazer sexo é uma opção. Você escolhe fazer, né? E é natural do ser humano. Agora, aí tem a camisinha. E por que o absorvente? Que faz parte, né, do nosso ciclo e todo mês não tem como. A mulher, ela menstrua mesmo. Claro, tem outros métodos que fazem com que a mulher não menstrue. Mas a maioria das mulheres menstruam, né? Então, é por isso que eu entrei com o projeto de lei 1664/2021, faz poucos meses que nós demos a entrada, protocolamos, e o que é importante é que um projeto de lei, ele demora muito para tramitar, ele é muito burocrático, porque passa por 4, 5 comissões para ir a plenário, e o nosso foi direto a plenário. Isso é uma conquista e demora anos para se aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional. Em meses a gente conseguiu a aprovação no plenário da Câmara, né? O projeto de lei agora vai para o Senado Federal para apreciação e após esse caminho pode virar lei com a sanção do presidente da República. Outros assuntos foram abordados com a deputada, como a representatividade da mulher na Câmara e outros projetos de interesse da população. O Sala de Entrevistas vai ao ar nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. Então não esqueça, não perca a Sala de Entrevistas com a minha amiga Michele. Tá, e o recado importante, vale a pena curtir esse bate-papo amanhã no feriadinho. E com essa informação a gente fecha o Informe Região desta segunda-feira. A vocês que querem saber de mais informações e essas de hoje, através das nossas redes sociais você encontra @TV Primavera no Instagram e no Facebook e, é claro, o nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de segunda e um bom feriado. Até amanhã.